Gente, meu nome é Júlia, eu sou professora de História do canal Conquiste Seus Sonhos e a aula de hoje vai ser sobre o Segundo Reinado. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês compartilharem ele, curtirem, comentarem, é sempre muito importante para o nosso canal, ajuda bastante também para quem também vai fazer a prova do Enem e é um conteúdo bastante cobrado no vestibular, então é importante a gente ficar ligado aí nesse tema. Então, bora começar? O Segundo Reinado, ele foi marcado pelo período em que Dom Pedro II assume como imperador do Brasil com apenas 14 anos de idade. Ou seja, em 1840 houve o golpe da maioridade e aí acabando, assim, dessa maneira, com um período regencial. E Dom Pedro II, ele foi uma criança que a gente pode dizer um pouco diferenciada, porque desde muito pequeno ele foi tutelado, ensinado a ser um imperador. Então ele foi sendo introduzido ao longo da sua vida, ali da sua infância e adolescência, a questões políticas, econômicas. Então, mais ou menos ali com 14 anos, quando ele é coroado, ele está mais ou menos preparado ali para assumir o cargo dele como imperador. E o Segundo Reinado, gente, ele foi um período extenso, que foi de 1840 até 1889, ou seja, 49 anos no poder. É muita coisa, aconteceu muitos fatores, muitas situações que a gente vai falar aqui dos principais e que pode cair na sua prova também do Enem. Uma característica muito marcante do Segundo Reinado, que também é muito diferente do período regencial, foi que Dom Pedro II ele conseguiu uma grande estabilidade econômica e política, se comparado às revoltas e às tensões que aconteciam no período da regência. Na verdade, o Segundo Reinado ele passou apenas por uma revolta, que foi a Revolução Praieira, que durou 2 anos, de 1848 a 1850. Essa Revolução Praieira, ela foi ali motivada, ela foi muito influenciada pela Primavera dos Povos, em 1848, e até mesmo por ideias socialistas utópicas que estavam circulando naquele período pela Europa. O que aconteceu, na verdade, foi que liberais de Pernambuco começaram a se sentir insatisfeitos com a destituição de um governador ali liberal de Pernambuco e com a substituição deste por um político ali conservador. Então eles tomaram as ruas de Recife, de Olinda, contra aí essa substituição, mas chegando em 1850 as tropas imperiais reprimiram esse movimento e aí a Revolução Praieira não foi muito mais para frente. E Dom Pedro II, ele para tentar amenizar os ânimos que estavam acontecendo, ele teve duas atitudes, as primeiras adoções que Dom Pedro fez. A primeira foi que ele adotou o sistema de parlamentarismo às avessas. Para a gente entender esse termo, antes a gente precisa entender o que é o parlamentarismo. O parlamentarismo real, lá da Inglaterra, ele é um sistema político que, através ali de vias democráticas, o povo escolhe os membros que vão compor o parlamento e esses membros do parlamento vão escolher depois o primeiro-ministro, ou seja, o chefe executivo real. Esse é o parlamentarismo. O que aconteceu no Brasil foi esse parlamentarismo, só que ao contrário, ou seja, às avessas. Por quê? Porque Dom Pedro II, ele mesmo que nomeava o primeiro-ministro. Ou seja, em vez de você ir de baixo para cima, você estava indo de cima para baixo. Dom Pedro II, nada democrático, ele que decidia quem iria governar ou não. E ele se beneficiava bastante com um poder moderador, que era um poder ali que ele usava, que ele tinha uma maior ali possibilidade de comandar, porque ele estava acima, o seu poder estava acima dos demais poderes, legislativo, judiciário, executivo. Então ele utilizava ali de uma maneira muito autoritária esse poder moderador. E vendo alguns conflitos ainda entre liberais e conservadores, ele também resolveu adotar o Ministério da Conciliação, onde ele alternava ali a participação política de liberais e conservadores. Então, ora os liberais estavam ali participando mais ativamente da política, ora eram os conservadores, para tentar amenizar os ânimos entre esses dois grupos.
Dom Pedro II, ele conseguiu ali, de alguma maneira, amenizar esses conflitos, e também ele fez algumas mudanças políticas, como é o caso ali de 1844, onde ele criou a tarifa Alves Branco. Então, antes de a gente falar dessa tarifa, vamos voltar um pouquinho lá no ano de 1810, quando Dom João VI, ele fez um acordo, fez um tratado com a Inglaterra, que é o Tratado de Comércio e Navegação, onde ele diminuía as taxas alfandegárias sobre os produtos ingleses, ou seja, os produtos da Inglaterra chegavam aqui no Brasil pagando apenas 15% de tarifa alfandegária, enquanto os demais países, os demais produtos, tinham que pagar 24%, eram taxados a 24%. Isso fazia com que a nossa produção nacional fosse desvalorizada, porque muitas pessoas daqui do Brasil compravam mais produtos ingleses do que nacionais. Então, Dom Pedro II, ele percebendo isso, ele em 1844 suspendeu esse tratado de comércio e navegação que privilegiava os britânicos e criou ali uma nova tarifa, que foi a tarifa Alves Branco, onde a taxação dos produtos eram iguais, ou seja, igualmente esses produtos seriam taxados. Claro que havia algumas variações, os produtos ingleses até agora, nesse momento, podiam até chegar a pagar ali uma taxa de 60% sobre os seus produtos, mas isso mudou ali a dinâmica de privilégio, né, que o Brasil dava para os ingleses, e a Inglaterra ela ficou muito insatisfeita, foi um surto, um grande prejuízo econômico para os britânicos, e chegando, né, ao limite de 1845, os britânicos criarem uma lei inglesa, né, lei britânica, Lei Bill Aberdeen, vou deixar aqui embaixo escrito, onde a Inglaterra ela dava ali o aval para a Marinha Britânica interceptar navios no Atlântico. Esses navios eram navios negreiros que transportavam escravizados, ou seja, caso algum navio negreiro estivesse no Atlântico, a Inglaterra descobrisse, ela ia lá, apreendia esse navio, os traficantes de escravizados tinham que pagar uma indenização para a Inglaterra, e a carga desse navio, que no caso eram os escravizados, que naquele momento eram vistos como mercadorias, tinham a obrigação ali de retornar ali aos seus países de origem. Os traficantes tinham que, né, eles eram levados de volta aos seus países de origem, o que diminuía as chances de tráfico, né? A Inglaterra, ela teve duas motivações muito importantes para fazer isso. A primeira motivação era para retalhar o Brasil, porque eles estavam muito insatisfeitos com a tarifa Alves Branco. Eles perderam o privilégio que tinham sobre os produtos, né? O lucro ali diminuiu consideravelmente. E o segundo fator foi pressionar o Brasil para abolir a escravidão. Por quê, gente? O Brasil naquela época contava com um grande número ali populacional de escravizados. E escravizado não é mercado consumidor. A Inglaterra era faminta por mercado consumidor. E ela queria esses mercados para enriquecer mais, para lucrar mais. E também ela via ali que isso só seria possível fazendo com que houvesse uma mão de obra livre assalariada, para as pessoas se tornarem economicamente ativas, terem capital e poderem consumir e comprar produtos ingleses. Então foi uma pressão muito forte que os britânicos fizeram aqui no Brasil para abolir a escravidão. E aí essa interferência, né, essa fiscalização no Atlântico, em portos até brasileiros, era para realmente o Brasil se tocar e falar, olha, está na hora de vocês abolirem a escravidão, porque a gente está num outro momento, a gente está pensando em outros interesses econômicos. E Dom Pedro II, ele então, em 1850, ele cria uma lei brasileira chamada Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico no Atlântico, ou seja, o tráfico de escravizados pelo Atlântico estava proibido. A Lei Eusébio de Queiroz trouxe algumas consequências que é importante a gente falar aqui para vocês. A primeira delas é que, sem agora ter ali a permissão de trazer escravizados de fora do Brasil para cá, o mercado interno de escravizados, o tráfico, né, de escravizados, esse comércio, ele aumentou internamente. E também
II ali, que a gente conhece como a lei da oferta e da procura, o valor desse escravo, ele aumentou. O preço para você comprar um escravo agora aumentou, porque agora só tinha ali internamente, só tinha aqui no Brasil, não podia mais trazer de fora. Então isso gerou uma mudança, essa lei Eusébio de Queiroz. Outra mudança que ela trouxe também foi que os proprietários, as pessoas ali que se beneficiavam, que investiam ali no sistema da escravidão, começaram a partir de 1850 a mudar o rumo ali do destino dos seus negócios. Ou seja, eles viam que a lei Eusébio de Queiroz poderia trazer uma disponibilidade de capital para eles, uma possibilidade de lucrar com outras coisas sem que houvesse necessidade de escravização. Então, claro que houve essa questão da abolição, de libertar pessoas e tudo mais, a questão humanitária, mas no fundo, no bojo disso, tinha sim uma questão bastante econômica dentro dessas leis que estavam ali sendo criadas. Isso é muito importante também a gente ter consciência e saber disso. Em 1850, houve mais uma lei também, uma lei brasileira, chamada Lei de Terras, que falava o seguinte: qualquer terra que esteja disponível e que esteja desocupada, ou seja, uma terra devoluta, não poderia ser ocupada. Ou seja, ninguém poderia lá, tá desocupada, aqui não tem ninguém, vou lá, toma aquela terra para mim. Não, a terra, a partir dessa lei de terras, era do Estado e você só teria permissão para usar aquela terra mediante ao pagamento, ou seja, a compra dessa terra. Isso aumentou, na verdade, a concentração fundiária, ou seja, vastos territórios de terra, vários terrenos ali de terra que estavam disponíveis na mão de poucas pessoas, de latifundiários ricos, que não era a mesma realidade na maioria da população que era pobre, que não tinha condição de pagar um terreno. Então, gerou essa consequência, a lei de terras, que você só podia ter uma terra se você comprasse. E aí a gente chega na questão da imigração brasileira. A questão da imigração brasileira, ela tem relação aí com esse período da lei de terras, mas antes de a gente falar dela, eu vou falar que em 1850 até 1860 houve o que a gente chama de Era Mauá. A Era Mauá, ela foi um período ali de 10 anos, onde o Brasil viveu o primeiro surto industrial, com um investidor ali bastante rico, mais rico até que Dom Pedro II, que dizem, que foi o Irineu Evangelista. Ele investiu pesado na modernização do Brasil. Então ele foi responsável pela criação da nossa primeira ferrovia, da primeira iluminação pública, do primeiro transporte público, que foi o sistema de bondes do Rio de Janeiro. Então ele fundou indústrias, bancos, estaleiros, casas. Então ele modernizou, foi um surto ali gigantesco que ele fez de modernização aqui no Brasil, que houve sim mudanças positivas, que trouxe mudanças positivas para o nosso Brasil, mas em contrapartida a gente tinha ainda na nossa sociedade a elite agrária, uma elite agrária que não via isso com bons olhos. Na verdade, ela acreditava que essa questão industrial prejudicava a questão agrícola, da agricultura. Então eles começaram a fazer essa elite boicotes diversos sobre as indústrias, os bancos, né, esses investimentos. Fizeram também grande pressão sobre Dom Pedro II para não permitir isso. Até mesmo o imperador ele diminuiu, ele cortou alguns investimentos ali do Barão de Mauá, fazendo com que no final aí desse surto de 1850 a 1860, o Barão de Mauá ele chegasse à falência total, perdesse ali todo o seu dinheiro, seu investimento, seu poderio econômico. E isso foi muito marcante, porque demonstrou ali que quem dava as caras mesmo aqui no Brasil é essa elite aí agrária, são esses latifundiários que estavam se aproveitando dessas condições, dessas leis, principalmente a lei de terras, essa questão de você comprar a terra, da concentração fundiária. E aí eles estavam ali nesse bojo aí do segundo reinado bastante presentes. Fora que a questão da imigração, que a gente vai falar agora, também teve dois momentos. O primeiro momento foi quando foi criado o sistema de parcerias, ou seja, como é que isso aconteceu? Se a gente for lembrar que no segundo reinado também houve o principal produto de exportação nesse momento, que foi o café,
a gente vai lembrar de dois momentos desse ciclo aí do café. O primeiro foi no Vale do Paraíba, onde você cultivava o café com uma mão de obra escravizada, uma atividade mais extensiva, muito incipiente ali o cultivo de café. E depois de 1850, lá para 1860, 70, a gente vai ver também uma grande produção de café no Oeste Paulista, que inicialmente também utilizou a mão de obra escravizada, mas foi mudando gradativamente para a mão de obra livre assalariada. E aí é que entra a questão dos imigrantes. Muitas pessoas de fora do país vieram para cá para trabalhar numa promessa ali que iam conseguir uma nova vida, um novo trabalho. Imigrantes principalmente da Alemanha e da Itália que tinham passado ali pela sua unificação tardia, unificação essa que foi uma unificação armada, ou seja, querendo ou não repeliu algumas pessoas para fora do país. E esse sistema de parcerias começou a acontecer entre esses imigrantes e os cafeicultores do Oeste Paulista, que tiveram ali um acordo de que o cafeicultor chegava para esses imigrantes e falava: olha, eu pago a sua passagem, eu te dou aqui esse pedaço de terra para você trabalhar, para você plantar, você produzir. Metade desse valor aí, dessa produção é minha, e você vai me pagando aos poucos. Só que essa dívida, gente, nunca era quitada. Então, literalmente, esses imigrantes ficavam presos à terra, porque eles não tinham nem condições de comprar um terreno. Né? A lei de terras que a gente está falando, tinha que ter muito dinheiro para comprar terras naquele período. Então, não tinham. Então, esse sistema de parcerias, no final mesmo, não funcionou. Dom Pedro II, ele até tentou criar um novo sistema de imigração, chamado sistema ali de imigração subvencionado, onde que ele mesmo que fazia a ponte entre o cafeicultor e o imigrante, mas essa questão da compra de terras, essa questão ali de toda essa dívida que eles vinham, né, com o desejo de que, você vem pra cá, você vai conseguir uma nova vida, você vai conseguir um trabalho. Essas promessas todas atraíram bastante imigrantes pro Brasil, mas na prática não era muito bom, realmente, a vida desses imigrantes foi muito difícil aqui no Brasil. Nesse momento também, Dom Pedro II, ele estava bastante interessado na imigração, porque ele foi bastante influenciado pelas ideias racistas que estavam rolando ali pela Europa, de embranquecimento. Então ele começou a acreditar que o homem branco era ali a etnia que ia trazer a civilização para o mundo. Então essa questão de trazer mais imigrantes também era para Dom Pedro II uma estratégia ali de você embranquecer cada vez mais o Brasil, trazendo trazendo à tona, na verdade, a civilização. Então essas ideias racistas foi muito forte também durante o segundo reinado e é muito importante a gente também saber sobre isso. Por fim, um outro fator também no segundo reinado foi a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai é muito extensa, mas dentro do segundo reinado, o importante para a gente saber é que nós, do Brasil, fomos vitoriosos, né? A gente venceu ali o Paraguai, mas a Guerra do Paraguai ela trouxe inúmeras consequências para a decadência aí do segundo reinado. A primeira delas é que durante as batalhas, os soldados, eles lutaram juntamente com os escravizados que foram ali obrigados a participar da guerra. Esses soldados, eles começaram aos poucos durante a guerra a serem a favor dos movimentos abolicionistas, que já estavam sendo muito fortes naquele período, naquele momento. Então eles começaram a ver ali a escravidão como um atraso. E também eles acreditavam que Dom Pedro II, né, o Império, a monarquia, favorecia muito mais a marinha do que o exército. Então eles já estavam sendo meio contras ali a monarquia e eles foram muito influenciados durante a guerra pelo Uruguai, pela Argentina ali que também estava ali em volta desse conflito, que tinham ali já ideias republicanas, já passavam aí por esse momento republicano. E esses soldados, eles começaram ali a ser contra, né, a monarquia e a defender ideias mais abolicionistas e mais republicanas. Isso fez com que Dom Pedro II perdesse bastante o apoio. Outra perda de apoio muito importante, também muito marcante, foi com a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela via a maçonaria como uma prática
ilegal. Mas Dom Pedro II não. Dom Pedro II ele não era maçom, mas ele tinha ali em volta dele diversos maçons e ele não queria colocar a maçonaria na ilegalidade. Ele deixava a maçonaria acontecer. E chegando até esse conflito ali com a Igreja Católica, aprender a alguns religiosos, fazendo com que o Segundo Reinado perdesse. O Império perdesse o apoio da Igreja Católica, que era tão importante naquele momento também para ele. Então, ao longo ali, né, do tempo, Dom Pedro II ele foi perdendo o apoio, mesmo ele tendo tentado criar outras leis. Ele vendo esse movimento abolicionista, ele foi lá, criou a lei do ventre livre em 1871, ele criou a lei dos sexagenários em 1885, para tentar aliviar ali essas pressões, né, para a abolição, mas que essas duas leis, principalmente na prática, não surtiram muito efeito. Na verdade, elas tinham um peso ali de registro, mas na prática não mudou muita coisa, tá? Então, mesmo após isso e após ali em 1888 com a Lei Áurea, né, em 13 de maio de 1888 foi instituído ali a abolição da escravidão no Brasil, o Dom Pedro II ele foi assim entrando em decadência, o seu reinado, o seu império, chegando em 1889, dia 15 de novembro de 1889, a chegada da nossa proclamação da República. E quem assumiu ali a nossa República no primeiro momento foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que participou, era um militar que participou da Guerra do Paraguai. Então, nesse momento ali, Dom Pedro II ele não teve mais forças, não teve mais como suportar essas pressões, essas tensões, e aí foi instituída aí a nossa República, a nossa primeira República, que a gente vai falar no próximo vídeo. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida deixa aqui embaixo nos comentários e até a próxima!